Fala Minas começa com um assunto que foi sugerido por uma telespectadora. A Andréia Aparecida Silva, moradora de Lavras, no sul de Minas, ela me mandou uma mensagem no meu Instagram sugerindo o tema, né? Infertilidade feminina. Só que para a gente falar sobre esse tema, né, nós temos aí que falar sobre a endometriose, que é a doença que afeta aproximadamente 1 em cada 10 mulheres, tanto no Brasil quanto no mundo, viu, gente? Mas o que será que é essa condição aí ginecológica, né? E como a mulher pode perceber se ela tem ou não endometriose e se isso pode afetar aí o caso, né? Se a mulher tem esse sonho de ser mãe, se a endometriose é essa causa dela ser infértil, tá bom? Se não for tratado, olha só, o problema ele pode levar à dor pélvica crônica e, eventualmente, como eu disse, à infertilidade. Vamos conversar, gente, com uma especialista em medicina reprodutiva, a médica ginecologista, a doutora Esther Silbiger Zaguri. Ela que já divide tela aqui comigo, a nossa conexão é pela internet. A doutora está em Belo Horizonte, fala com a gente aqui no sul de Minas, em todos os cantos de Minas Gerais. Bem-vinda aqui ao programa Fala Minas, viu, doutora Esther? Obrigada. Doutora, e quando a gente fala, né, de infertilidade feminina, a gente necessariamente precisa falar de endometriose, né? Então, endometriose é uma condição muito prevalente, né? Como você mesmo disse, 1 em cada 10 mulheres no mundo vão ser afetadas. E quando a gente fala nas pacientes do universo da infertilidade, que não estão conseguindo engravidar, esse número é ainda muito maior. A gente acredita que em cada 2 mulheres que têm infertilidade também tem endometriose, né? Essa endometriose, ela pode ser muito sintomática, mas alguns casos são completamente assintomáticos, ou seja, a pessoa não sente nada e vai desenvolver uma infertilidade, por exemplo, ou vai ser um achado ocasional de um exame, né, ginecológico. Doutora, caso ela não tenha nenhum sintoma, né? Através aí de um exame ela consegue descobrir se ela tem endometriose? É um exame de sangue, é um exame físico? Como que funciona nessa situação? Caso ela não tenha os sintomas e caso ela tenha os sintomas, quais seriam esses sintomas? Então, assim, quais são os sintomas da endometriose? Dor na menstruação, né? Que a gente chama de dismenorreia, dor na relação sexual, ter também distúrbios, né, intestinais e urinários que são cíclicos, geralmente com piora no período menstrual, e a própria infertilidade, né? Em casos muito avançados, a gente consegue perceber, né, nódulos de endometriose no exame ginecológico. Geralmente tem que ser um médico que já tenha, né, uma certa conheça a doença, esteja pensando na doença, e se fizer um exame ginecológico bem feito, ele pode encontrar sinais de endometriose, que são nodulações ou espessamentos, pontos de gatilho de dor no exame ginecológico. Não existe nenhum exame que a gente faça para prevenir endometriose, igual a gente tem um exame preventivo para câncer de colo, né? E não tem também nenhum exame de sangue que possa ser feito até o momento, nenhum exame se mostrou sensível e específico o suficiente para ser usado para endometriose. Então, na dúvida, se você você está suspeitando de endometriose, você precisa pedir um exame específico, que é um ultrassom para endometriose, que não é um ultrassom comum, porque ele é feito com preparo intestinal. Não são todos os profissionais que fazem, né, ultrassonografia que estão aptos, né, a ver a endometriose nesses exames também, ou então uma ressonância magnética, que também é um exame de ressonância magnética da pelve, que também é um exame que pode mostrar a endometriose, né? O que a gente vê nesses exames são endometrioses que já formam cistos nos ovários, ou nodulações, espessamentos, né? Alteram a anatomia da pelve, distorce os órgãos. Então, a gente consegue ver. Existe um tipo de endometriose, que a gente chama de endometriose peritoneal, que ela pode causar sintomas e eles não serem visíveis em exame nenhum, né? Então, tem que estar pensando mesmo no exame, na doença, para a gente poder fazer o tratamento adequado, ou pelo menos um tratamento de prova, tá?
E essa telespectadora, né, Andréa Aparecida Silva, da cidade de Lavras, aqui no sul de Minas, quando ela me sugeriu o tema, ela pediu até para perguntar, né, para eu investigar aí, né, se desse certo para trazer um especialista aqui, deu certo. Se é uma doença, se a gente pode entender que a endometriose, se ela é uma doença hereditária, porque ela disse que tem casos na família dela de infertilidade, mas ela não soube dizer se estão ligados à endometriose. Então ela está nesse processo de querer engravidar. Ainda não foi saber se ela não passou por nenhum exame. Mas pelo que deu a entender, ela tem casos de infertilidade na família, ela quer saber se a endometriose ela também é hereditária. Olha, a endometriose é uma doença muito complexa, né? A gente não sabe exatamente qual que é o mecanismo de formação da endometriose. Então, tem várias teorias, né? Uma dessas teorias fala da menstruação retrógrada. Então, toda vez que menstrua, tem um sangramento retrógrado, né, para a pelve, a trompa, em vez de sair só pelo colo do útero, em forma de menstruação, sai através das trompas e atinge o abdômen por dentro, né, a cavidade abdominal por dentro. E isso causa muita dor, porque o sangue é irritativo. E com o tempo, esse sangue que está lá, ele vai levando células do endométrio, que em pacientes que são predisponentes, essas células endometriais elas vão conseguir persistir, sobreviver e formar focos de endometriose fora do útero, né? Então, esse é o mecanismo mais aceito, mas existem outros também. Ela é uma doença multifatorial, então também tem o fator hereditário, então a gente vê mãe, filha, tia, que são acometidas, né? Mas também tem fatores relacionados às condições também de vida, hábitos alimentares, hábitos de exercício, né? A questão, né? Uma questão que é da mulher moderna, né? A gente não engravida mais como as nossas avós engravidavam por volta dos 20 anos, 17 anos, né? A gente vai adiando a gravidez, muitas vezes durante muitos anos. Então, a gente menstrua muito mais vezes do que uma mulher há 30, 40 anos atrás. Então, todos esses fatores estão relacionados com o aumento, né, da incidência de endometriose. Além do que, os métodos, né, de detecção de endometriose melhoraram muito, né, com o advento dos aparelhos novos de ultrassom e também da ressonância magnética. E aí, quando a gente fala, né, de infertilidade, a maioria das mulheres, né, tem sim esse sonho, né, da gestação, de ser mãe, mas a gente fala aí, vamos supor que tem uma paciente que teve, né, esse diagnóstico de endometriose, uma paciente jovem. Há ainda uma esperança, através de tratamentos aí, dela conseguir realizar esse sonho de ser mãe? Tá. Então, assim, como que é feito uma coisa que acontece no mundo inteiro, né? Desde que a paciente passa pelo primeiro profissional e tem a queixa dos sintomas, até ela chegar ao diagnóstico, são 7 a 10 anos. Não é só no Brasil, não, é no mundo todo, né? Isso quer dizer que existe uma normalização da questão da dor na mulher, né? Então, é assim mesmo. Eu também menstruava e vivia indo no hospital, e é assim mesmo, mulher menstrua e dói. Então, essa normalização dos sintomas vão levando a esses quadros, né? De um adiamento. Elas passam por 4, 5 profissionais até chegar a um profissional que vá realmente pedir o exame certo e fazer o diagnóstico para ela, né? Se uma mulher jovem, né? Ela já é infértil, ela está tentando engravidar há mais de um ano, não está conseguindo. E na propedêutica, né, nos exames que a gente faz, descobriu-se a endometriose, a gente tem 2 caminhos, tá? O que acontece? Quando o tratamento de endometriose, ele pressupõe fazer um bloqueio hormonal, porque essas células, elas são alimentadas, vamos dizer assim, pelo estrogênio, que é produzido durante o ciclo menstrual da mulher. A gente tem uma fase inicial dos primeiros 14 dias que a gente tem uma predominância da ação de estrogênio, e depois da ovulação a gente tem mais 14 dias, um ciclo médio de 28 dias de predominância da ação da progesterona.
Essa fase de predominância de estrogênio faz com que esses focos de endometriose cresçam. Então, da mesma maneira que o endométrio descama na menstruação e a partir do início do ciclo, né, ele vai crescendo com o aumento do estrogênio, isso acontece também nos focos de endometriose, que é a presença de endométrio fora do útero. Então, toda vez que a gente menstrua, se você não tem um bloqueio, esses focos de endometriose vão ter microsangramentos, vão ter neovascularização, vai ter uma inervação especial nessas áreas, elas vão se tornando cada vez mais dolorosas e formando nódulos, distorções e assim por diante. Quando a paciente é jovem e ela quer engravidar, ela já é infértil, a gente pode tentar passar por uma cirurgia, né? Porque a cirurgia vai dar condições dela tentar a gravidez espontaneamente, sentindo menos dor, com menos desconforto, né? Então, pense uma mulher que usou anticoncepcional dos 20 aos 28 anos, ela para tentar engravidar, ela está há 2 anos sem anticoncepcional, morrendo de dor na menstruação, começa a ter dor na relação sexual e aí descobre uma endometriose. Se ela vai tratar a endometriose, ela não consegue engravidar. Então, ela tem 2 caminhos, né? Ela é uma paciente jovem, abaixo de 34 anos, ela tem acesso a um centro terciário para tratamento da endometriose, porque também a endometriose, cada vez mais, a gente tenta operar cada vez menos, né? Então, assim, a cirurgia da endometriose, ela deve ser o mais definitiva possível quando ela acontecer. Então, tem que ser num centro de especialidade para que ela seja feita da maneira correta e não precise ser refeita muitas vezes, né? Então, ela pode fazer cirurgia. A gente sabe que tem alguns estudos que mostram que nos primeiros 6 meses depois da cirurgia, a gente tem um aumento da chance de gravidez espontânea. Depois desses 6 meses, se a paciente não engravida, não adianta ela ficar insistindo para tentar engravidar, porque mesmo depois da cirurgia, a cirurgia ela não é curativa. Então, a gente tem uma taxa de recidiva depois de uma cirurgia, mesmo ela sendo mais bem feita possível, de 30% em 2 anos. Então, se ela não teve aquele benefício nos primeiros meses, né? Ela foi orientada que ela poderia tentar engravidar nos primeiros meses, ela não tem outros problemas relacionados à infertilidade, nem ela, nem o parceiro, então ela tem que tentar, ela vai ter que pensar numa alternativa. E geralmente ela vai precisar das técnicas de reprodução assistida, tá? Legal. Que a fertilização in vitro, em alguns casos bem selecionados, a inseminação intrauterina. Legal. Doutora, quero agradecer o seu tempo com a gente aqui. Espero, né, que a nossa telespectadora que sugeriu aqui, a Andréia Aparecida de Lavras, a gente tenha sanado a dúvida dela, né? Vou entrar em contato para dizer que falamos do assunto, espero que ela esteja assistindo. Mais uma vez, doutora Esther, muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento com a gente. Tá, joia. E se tiver dúvidas, pode me encaminhar que eu vou tentar responder dentro do possível, tá bom? Combinado, doutora. Muito obrigada pela atenção, viu?